Antes de começar, você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo, e baixe agora. No vídeo de hoje nós estaremos te explicando como montar um esboço para pregação textual. Assista o vídeo até o final e se inscreva no canal, pois eu irei te mostrar passo a passo como usar um esboço bíblico na prática. Antes de mais nada, eu quero te mostrar um resumo da aula. Nessa aula nós iremos aprender, primeiro, o que é um sermão textual. Segundo, por que devemos utilizá-lo. Terceiro, a estrutura base de um sermão textual. E quinto, um exemplo prático, te explicando como utilizar e como aplicar no momento da pregação. Quando nós falamos de um sermão textual, nós precisamos nos lembrar que é a forma de expor a palavra de Deus diante daqueles que estão nos ouvindo. E diferentemente dos outros tipos de sermão, o sermão textual tem as suas divisões extraídas do próprio texto da palavra de Deus. Quando nós falamos de sermão textual, nós logo precisamos nos lembrar que nós iremos tirar lições do texto. Nós não iremos sair daquilo que o texto tem a nos oferecer. Nós não iremos buscar informações em demais textos da palavra de Deus, mas nós iremos aprender lições a respeito de um texto específico da palavra do Senhor. O segundo ponto importante é por que nós devemos usar esse tipo de sermão. Em primeiro lugar, ele fixa a atenção no texto bíblico. Nós iremos explicar, nós iremos trazer de forma simples e clara e objetiva para aqueles que estão nos ouvindo. As pessoas terão um foco maior na palavra de Deus. As pessoas que estarão ouvindo terão um foco maior numa porção da palavra. E em segundo lugar, o assunto do sermão é extraído da própria Bíblia. O assunto base do sermão, ele provém do texto. Ele é extraído dos versículos na qual nós iremos utilizar nesse tipo de sermão. Sabendo esses pontos importantes, então vamos para a estrutura básica. Essa estrutura é utilizada praticamente em todos os tipos de sermão. Primeiro nós iremos escolher o texto base, nós iremos depois escolher o tema, iremos fazer uma breve introdução que irá demorar no máximo 5 minutos. Nós iremos então trabalhar o desenvolvimento, que neste caso será por tópicos. E aqui nós precisamos prestar atenção em relação à ética, para não ultrapassar o tempo que foi estabelecido de oportunidade. E por último, a conclusão, onde nós iremos fazer um fechamento de todo o sermão de forma clara, objetiva, de também no máximo 5 minutos. Tendo essa estrutura base em mãos, vamos então detalhar passo a passo para que você possa compreender passo a passo como montar um sermão textual. Primeiramente vamos olhar o texto base. Neste caso eu vou utilizar João capítulo 14, verso 6, que diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como os demais tipos de sermão, o sermão textual precisa de um texto base, seja um único versículo, como eu utilizei neste momento, ou uma porção da palavra, como um conjunto de versículos que irá trazer o contexto da história que está sendo narrada. O segundo ponto, estaremos falando do tema. O tema na qual eu escolhi é Jesus é o guia dos cristãos. Toda a estrutura do sermão textual irá partir de João capítulo 14, verso 6, e em relação ao desenvolvimento da estrutura, nós iremos trabalhar de acordo com o que nós iremos apresentar, que Jesus ele é o guia para o cristão diante do texto de João capítulo 14, verso 6. Tendo o texto base e o tema, iremos então partir para a introdução. A introdução ela precisa trazer o contexto às pessoas que estão ouvindo. Você precisa despertar em um breve tempo de no máximo 5 minutos a atenção dos seus ouvintes. É um dos momentos mais importantes da pregação. É onde você irá fazer com que as pessoas possam se atentar pela importância daquilo que será dito. Trazendo a você um exemplo simples e prático, eu utilizei a seguinte frase como introdução: Jesus é o bom pastor, e como pastor da nossa alma, ele irá nos guiar em todos os nossos caminhos. Aqui nós podemos falar da importância de termos um guia para não nos perdermos no caminho. Aqui nós podemos utilizar a respeito do bom pastor, nós poderemos utilizar a respeito de Jesus nos guiar em todos os momentos da vida, sejam momentos bons ou momentos ruins, mas sempre se lembre, precisa ser breve essa introdução, ela não pode ser cansativa. Não se esqueça que a introdução é o momento onde você irá trabalhar a atenção do povo para que você possa desenvolver a estrutura do sermão textual. Feita a introdução, podemos então partir para a estrutura, que é o nosso desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, eu irei trabalhar com tópico e subtópico.
Aqui não há um limite na qual nós podemos trabalhar de tópicos. No meu caso, irei trabalhar apenas com 3 tópicos. E nesses 3 tópicos, irei mostrar a importância de termos Jesus como guia, tendo como base o texto de João capítulo 14, versículo 6. No primeiro tópico, eu decidi falar que Jesus nos guia pelo único caminho que nos leva ao Pai. Veja que caminho está destacado, porque caminho está no texto base. Lembre-se sempre, nós iremos extrair as informações do sermão textual do próprio texto. E neste primeiro tópico, irei apresentar que Jesus ele é o caminho que nos leva até o Pai, que ninguém pode ir até Deus se não for através de Cristo. No segundo tópico, eu irei dizer que Jesus nos guia através da verdade. Jesus se apresenta como a verdade. Esta verdade é a verdade que liberta, é a verdade que nos livra do engano. Nós podemos trabalhar a respeito de Cristo nos conduzindo através da verdade da sua palavra. Que aquele cristão que é guiado por Cristo, ele não vai cair num caminho de engano, ele não vai ser levado de um lado para o outro, ele não ficará sem direção, porque Jesus ele é o guia e ele irá nos mostrar o caminho da verdade, o caminho que irá nos levar realmente até o Pai. No terceiro tópico, ainda utilizando que Jesus ele é o caminho, a verdade e por último a vida, que Jesus nos guia para a vida. Jesus ele se apresenta como eu sou a vida. Ele é o doador da vida em abundância para aqueles que desejam viver bem neste mundo. Mas ele também é o doador da vida eterna. Veja que esses 3 pontos foi retirado do texto. Primeiro tópico, Jesus ele é o caminho. Segundo tópico, Jesus é a verdade. E terceiro tópico, Jesus é a vida. O desenvolvimento foi tirado do texto. Neste caso, eu utilizei 3 palavras que estavam escritas em João capítulo 14, verso 6. Alguns textos da palavra do Senhor, não há como tirar palavras desta forma, mas todos os textos são possíveis de tirar lições para aplicar na vida daqueles que estão nos ouvindo. Feito então o desenvolvimento, nós podemos partir então para a conclusão. A conclusão precisa ser breve, precisa ser rápida, não pode ser a mais do que 5 minutos. Ela não deve ser feita mais do que 5 minutos. É o momento de você apelar às pessoas que precisam ser guiados por Cristo. E neste exemplo de conclusão eu coloquei que quem não é guiado por Jesus, ele erra o caminho. Ele vive uma vida frustrada, sem esperança. E por isso você precisa aceitar a Jesus e nunca mais andará sem direção em sua vida. Veja que tanto na introdução como no desenvolvimento, como também na conclusão, eu utilizei palavras que estavam descritas no texto de João capítulo 14, verso 6. O sermão textual tem base no texto, lembre-se sempre disso. Se este conteúdo foi útil para a sua vida, eu quero te fazer um convite. Se inscreva em nosso canal. Você irá aprender mais a respeito da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo e baixe agora.